agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Sing to me of the song of the stars, of your galaxy dancing and laughing again. When you feel like my dreams are so far, sing to me of the plans that you have for me over again. And I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração
presente com a gente nas horas difíceis não pode faltar. É voz que incentiva, anima, coloca pra cima e nos faz levantar. E a gente fala das coisas da vida, é papo que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias e vidas e do que virá. Todo tempo amo amigo e na angústia nasce um irmão. Em todo tempo amo amigo e na angústia nasce um irmão. Em todo tempo amo amigo e na angústia nasce um irmão. Em todo tempo amo amigo e na angústia nasce um irmão. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando ver. Vamos dançar, maravilha.
Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti, e para ti eu
Boa noite, senhoras e senhores. Podem se assentar, por favor. Boa noite, Lucas. Boa noite, Larissa. Sejam todos muito bem-vindos. E agora, bem-vindos a uma edição única de um programa muito especial. Com vocês, a receita de um amor perfeito, a história de Lucas e Larissa, temperada pelo tempo e servida pelo chefe supremo. Hoje nós não vamos preparar, Lucas e Larissa, um prato comum. Não vamos falar de ingredientes que vocês encontram em qualquer lugar ou em qualquer supermercado. Hoje a receita é diferente. Hoje o prato é único e preparado com exclusividade. Todo bom cozinheiro, como dizem que o Lucas é, sabe que antes de acender o fogo, antes de preparar o prato, antes de qualquer gesto na cozinha, é preciso escolher bem os ingredientes. Como esta não é uma receita comum, Lucas e Larissa, é óbvio que os ingredientes também não seriam comuns. Eles foram selecionados com um cuidado que ultrapassa a razão e desenha o destino. Porque Deus, o chefe supremo, antes de fundar os céus e a terra, já havia separado, na dispensa da eternidade, dois corações que um dia se encontrariam na mesma panela e teriam a construção de um mesmo sabor. Como diz a canção Yellow, da banda Coldplay, olhem para as estrelas, olha como elas brilham para você. Porque foi assim, Lucas e Larissa, debaixo das estrelas que ainda não se conheciam, que os ingredientes da nossa receita começaram a ser preparados. 2002, um ano sem igual. Algumas coisas em 2002 ficariam eternizadas de uma forma especial. Em um certo domingo de 2002, o Brasil inteiro estava em êxtase por ver um Ronaldo fenômeno imprescindível, com 2 gols, bater a Alemanha e se tornar pentacampeão. Mas isso foi fichinha. Perto de um sentimento incrível. Pergunte à dona Beatriz qual o maior evento de 2002. Se ela pudesse aqui responder, veja se não é que no dia 23 de abril de 2002, sem alarde, sem fogos de artifício, chegava ao mundo um menino chamado Lucas. Isso sim foi inesquecível. Um menino que aprenderia com o tempo que não é preciso ser fenômeno para ser visível. Um olhar, um bom sorriso, o tornariam para Larissa alguém imbatível. O problema é que, como visto em 2002, também no lançamento de um filme muito famoso, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. 2 anos depois, ao som de Íris, da banda Google Dolls, 2004, de forma excepcional, chega o segundo ingrediente dessa nossa receita, disposta a renunciar à eternidade para tocar o garoto do sorriso. Pois, mesmo separados momentaneamente pelo tempo, esse amor que hoje se vê vale mais do que um simples para sempre. Larissa entra em cena em um ano em que o Brasil descobre 2 coisas. Primeiro, para os mais velhos, o Orkut, a rede social que conectava pessoas por afinidades. Isso era um prenúncio silencioso de que 16 anos depois, uma outra rede faria muito mais do que simplesmente conectar perfis. O Instagram conectaria 2 corações para sempre. E a outra coisa, não tão boa, Furacão Catarina, um evento que gerou um grande impacto, isso foi surreal. Mas, na real, 2004 foi marcado mesmo pela chegada de quem seria responsável pelo início de algo sem igual. Futuro, Lucas e Larissa, seria inevitável. O inevitável se consolidou e o que hoje salta aos olhos de quem já os olhou é a certeza de que a mistura desses 2 ingredientes já é sucesso.
mesmo que ainda seja uma história em progresso. Nessa mistura, se atente. Há um segredo potente. O que em um falta, o outro ligeiro completa. O que um não gosta de fazer, o outro executa com prazer. Ele prefere o azul, ela prefere o lilás, ele é mais calmo, ela é mais brava, ele come mais e ela dorme mais. Ele não gosta de exercício, ela não gosta de exercício, e ele já não gosta de ficar à toa. Mas se bem que de boa, por ela ele anda, e por ele ela fica. Existem coisas, Larissa e Lucas, que só o coração explica. E com isso a gente não brinca. Pegue logo a visão. Há coisas que para a razão nunca terá uma previsão. Veja que perfeição. O Masterchef, perfeito em tudo que faz, preparou tudo como lhe apraz. E isso podemos ver bem nos olhos do rapaz. Mas de que adianta ter um ingrediente perfeito, se não estiverem juntos, nunca produzirão um resultado de respeito. E a modernidade trouxe à luz uma possibilidade, quando em 2020, enquanto uma pandemia, o mundo separava e as pessoas apartava, diante de muitas emoções, Deus tratava de unir corações. Essa união foi uma verdadeira operação. Mateus e Luísa, que o digam, foram os culpados da ação. Eles foram os instrumentos escolhidos para esta importante missão. Dia 26 de fevereiro de 2020, às 16 horas, o primeiro... Oi, tudo bem? Seguido de um verdadeiro testamento escrito, bem escrito, elaborado, direto no Instagram, dizendo: estou bem, e você? Uma pausa, mas uma convicção. As poucas palavras não derrubariam a grande intenção. Lucas, esperto e atencioso, não se deixou abater pela resposta enxuta. E ele elabora, então, uma profunda pergunta. Como que você estava naquela chuvinha? Tá bom, gente, venhamos e convenhamos. Não foi uma pergunta tão bem elaborada assim. Mas, por fim, entendemos que, às vezes, o amor não começa com fogos e trombeta, mas sim diante de uma escolha porreta. Pode até ser que, através de uma pequena pergunta sobre chuva, uma simples resposta, estou bem, a escolha já estava feita, e ela foi perfeita, do sim ao fim. Depois do grande ato, um hiato. Fez-se um grande silêncio. Era preciso o molho apurar o que já estava no ar. Teve tempo suficiente para deixar o caldo engrossar. Entre um elogio e o outro, nas postagens do outro, tudo encaminhado, o primeiro encontro seria marcado. Qual dia? Qual a hora? Qual local? Na real, pouco importa. Uma rua do bairro, sem pompas, sem cenário grandioso. O que conta é que estavam ali dois ingredientes prontos para se misturar em um coração esperançoso. Puxado pela calma dele, caminharam sem pressa, plantando as sementes de um amor que cresceria bem rápido. Mais rápido, talvez, do que qualquer um dos dois poderia imaginar. O fato é que não demorou, de fato, muito, pois em maio do mesmo ano, 3 meses depois, Lucas decidiu que era a hora de parar de brincar. A coisa ficou séria, e falando sério, Lucas, quando o amor bate, não adianta fugir da matéria. Não adianta adiar, não adianta muito pensar. O que o coração decidiu, a razão simplesmente cumpriu. 23 de maio de 2020, um outro dia para recordar. Sem pestanejar, Lucas se dirige à casa de Larissa para o pedido de namoro realizar. Com medo de uma má impressão, foi esperto o varão. Vou comer antes de sair. Se era noite de pizza, quero comer pouco, pois não quero chamar a atenção. A verdade é que nenhuma pizza naquela noite, ou naquela mesa, estava tão quente quanto estava do pretendente o coração. Apesar do nervosismo e da preocupação, apesar das mãos frias e a forte emoção, naquele dia mais um passo foi dado. Um desfecho feliz para uma ação raiz. Permissão concedida,
começa oficialmente a história pretendida. Aqui nós temos uma aprendizagem. Nenhuma receita dá certo sem um pouco de coragem. Coragem, humor, aventura, como em toda boa receita, não faltaram os temperos na medida certa. A primeira ida de Lucas à roça da família de Larissa entrou para a história. Lama no caminho, carro atolado, subir um morro a pé, sujeira da cabeça ao pé, o menino branco como a neve ficou vermelho. Consegue imaginar? Que transformação difícil de explicar, gente. O que importa é que chegaram bem e que o amor no final já estava entre eles atrelado. E quem se atrela ao amor, nem lama nem chuva consegue segurar. O tempo foi passando e a receita se formando, até que, enfim, depois que o tempo foi passando, o primeiro beijo acabou acontecendo. Onde? Ela não lembra muito bem ao certo, mas ele já não esquece, é esperto. Próximo ao local onde ela aprendia as matérias seculares, ele ensinou que ali estava quem poderia lhe ensinar coisas espetaculares. Nessa matéria não tem provão, não tem nota, mas tome nota. O estudo é diário e não tem prazo de duração. A matéria é única e deve ser lembrada com atenção. O amor é mesmo o vínculo da perfeição. Toda receita precisa do fogo certo, nem muito baixo para não perder o ritmo, nem muito alto para não queimar o que já está pronto. Eles combinam em tudo? Não. E, na realidade, é justamente aí que o tempero ganha profundidade. Há aqui o equilíbrio dos contrários, e na dança dos opostos, os dois se fazem necessários. Eles se completam na medida certa, não competindo, mas cooperando para que o sabor seja perfeito. O tempo foi passando, o amor foi crescendo, e o coração de Lucas já batia no ritmo de não dar mais para segurar. Foi assim que no dia 22 de fevereiro de 2025, num sítio, ao anoitecer, com velas acesas, surpresa preparada, na presença de amigos e parentes, Lucas se rendeu e pediu Larissa em casamento. E esse foi o momento, aposto que não deu para esquecer. Ela disse sim, e notem aqui a perfeição. A história começou em fevereiro, o noivado se consolidou em fevereiro. O mês que marcou o início também marcou a decisão. O prato vem assinado pelo chefe com um carimbo dizendo: eu cuidei de cada detalhe, desde o primeiro dia, e vou cuidar até o final. Coincidência? Óbvio que não. Simplesmente o autor divino dando no ponto, no prato, o que se apresenta como pronto. E assim, como toda boa refeição, Lucas e Larissa, que termina com uma sobremesa inesquecível, a história de Lucas e Larissa chega não ao seu fim, mas ao seu início. Porque o casamento não é o fim da história. É o começo de um novo prato, de uma nova receita, que vai ser preparada todos os dias, temperada com risadas, regada com amor, servida com generosidade. E me permita, então, a partir de agora, trazer ao coração de vocês, Lucas e Larissa, e a todos os que nos ouvem nessa noite, alguns ingredientes e algumas lições que podem fazer com que esse prato seja muito bem feito e muito bem preparado. A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 14, 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o Senhor desse a todos esses seres viventes seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, Lucas, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: essa, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne.
chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se unem à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e a sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Muitos nos nossos dias acham que casamento é uma mera invenção humana, Lucas e Larissa. Uma convenção social apenas, um contrato entre duas pessoas apenas. Mas não é. Casamento é algo que nasceu no coração de Deus antes mesmo de nascer qualquer outra situação, antes mesmo de se fundar qualquer outra sociedade. Deus ali cuidou de fazer com que o homem e mulher se juntassem e que os dois se tornassem uma só carne a partir daquele momento. Eu gostaria de compartilhar rapidamente, Lucas e Larissa, alguns princípios que nós encontramos nesse texto, que vão ser úteis para o casamento de vocês. Primeiro princípio é o princípio da complementariedade. Lembram que eu disse aqui no texto, talvez vocês vão se recordar de algum momento ou outro, o que em um falta, o outro ligeiramente completa. Ele prefere azul, ela prefere lilás, ele é mais calmo, ela é mais brava. Quando a gente olha de fora, Lucas e Larissa, parece que esses contrários poderiam até mesmo atrapalhar, mas não. É justamente aí que essas diferenças ganham profundidade no relacionamento. Isso não foi ideia, óbvio, de Lucas nem de Larissa, o casamento é projeto de Deus, eles não são os primeiros a se casarem, não serão os últimos. E aqui em Gênesis capítulo 2, verso 18, o Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só. Tente imaginar, Lucas, Adão no meio daquela criação, dando nome a todos os animais, vendo ali os seus animais, cada um com seus pares, e ele olhava e ninguém lhe era compatível. Deus olha para o homem e diz: eu vou fazer para você alguém que lhe seja à altura. Eu vou completar aquilo que já estava bom. Porque aquilo que Deus criou era muito bom, isso é o que a palavra de Deus diz. Mas aqui aprendemos o princípio dessa complementação. Deus fez para Adão uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E hoje você tem o privilégio, Lucas, de poder receber, ou já recebeu durante a semana, já casou no civil, mas você tem o privilégio de, diante das testemunhas, diante dos amigos, diante dos parentes, reafirmar que Larissa é essa auxiliadora que lhe é idônea. Larissa é essa pessoa que te completa, mesmo que diferente em algumas questões, mas é isso que vai fazer com que a receita de vocês dê certo. Talvez você poderia dizer a mesma coisa que Adão disse: essa sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, vai ser chamado de varoa, porquanto do varão foi tomado. Lucas, Larissa é diferente de você, sim, e é por projeto, não é por acidente, porque Deus assim fez. E da mesma forma, Larissa, Lucas também é diferente de você, e não foi um acidente. Deus fez as coisas exatamente como elas são, para que vocês se encontrassem e se complementassem. E quando vocês entenderem isso, esse princípio da complementariedade, não é simplesmente um aspecto de tolerância. Entenda como projeto de Deus para a vida de vocês. Um complementando o outro. Um oferecendo ao outro aquilo que lhe falta. Segundo princípio que nós encontramos nesse texto é o princípio do compromisso. Gênesis 2:24 diz que, portanto, deixa o homem o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois, então, uma só carne. Nós temos aqui algumas ideias. O texto fala de deixar. Deixar não é abandonar, é reordenar. Você não está abandonando a casa dos seus pais, Larissa não está abandonando os pais, vocês estão agora reordenando as coisas, vocês estão agora deixando os lares para formar um lar. A partir de hoje, Lucas, sua referência principal de família deixa de ser a casa onde você cresceu e passa a ser a sua própria casa. Essa é a sua casa. Você é o homem, o sacerdote do lar, aquele que tem a função de cuidar da Larissa e cuidar dos 2 filhos que ainda hão de vir, se não vierem mais.
Unir-se, também um texto nos diz, é uma escolha que vai acontecer todos os dias. O compromisso do casamento não é simplesmente baseado, Lucas e Larissa, num sentimento que vem e vai. É uma aliança que todos os dias precisa ser relembrada, que precisa ser recobrada e precisa ser renovada a cada manhã. Lucas já provou que sabe disso, sabe, Larissa? Naquele dia que ele foi na sua casa te pedir namoro, com as mãos frias, talvez nervoso, coração quente, ele foi com a certeza de que um dia se uniria a você. E esse rapaz, como nós temos visto, não foge do compromisso. Ele avança. E esse compromisso precisa ser notório e existir em ambas as partes. Larissa também precisa ser aquela que, ao assumir um compromisso, vai honrá-lo até o final. O texto fala de deixar, unir e tornar-se. Aqui se fala de tornar-se os dois uma só carne. Isso aqui é o reflexo da intimidade total. Não só física. Física, emocional, espiritual, financeira e de propósito. Vocês não são mais dois ingredientes separados, vocês agora são ingredientes que estão juntos no mesmo lugar. A partir de hoje, vocês não mais estão isolados um do outro. Vocês estão juntos para o que der e vier. O casamento, como eu disse no princípio, é a primeira instituição que Deus criou. Isso é público, é visível e, além de tudo, é sério. E é por isso que vale a pena honrar com esse compromisso, até o último dia. Terceiro princípio que nós encontramos aqui, Lucas e Larissa, é o princípio da exclusividade. Quando nós olhamos para o texto, quando nós entendemos esse princípio da exclusividade, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Isso não é só para constar como algo bonito no texto. Isso é a base bíblica do casamento. Não está falando aqui de mais de duas pessoas. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. E os dois, não é 2,5, não é 3, não é 1,5, os dois se tornam uma só carne. A partir de hoje, Lucas, segundo o que a Bíblia nos ensina, você pertence a Larissa. A partir de hoje, Larissa, segundo o que diz as Escrituras, você pertence ao Lucas. E com um princípio de exclusividade. Você pertence só a ela. E Larissa, você pertence só a ele. É o princípio das Escrituras. E a última coisa que nós encontramos aqui é o princípio da indissolubilidade. Quando nós encontramos Gênesis capítulo 2 falando sobre esses princípios, e ele termina dizendo que os dois seriam uma só carne. Depois, lá na frente, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 19, ao tratar desse texto, Jesus acrescenta: o que Deus uniu, não separe o homem. É sempre um clichê que a gente usa em casamentos, em alguns votos, né? Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte os separe. Que isso não seja um clichê para vocês. Que seja parte do princípio, de fato, da indissolubilidade. Isso não significa, Lucas e Larissa, que o casamento vai ser perfeito. Não estou dizendo que não estou desejando que não seja perfeito, até desejo que seja. Mas significa que ele vai ser permanente. Pode ser que ele não seja perfeito. Pode ser que em um momento ou outro ajustes precisam ser feitos. Mas de uma coisa a gente não pode duvidar. Ele foi criado para ser permanente. Ele foi criado para ser inquebrável. Ele é uma aliança entre vocês dois e Deus. Por isso o princípio da indissolubilidade. Lucas e Larissa, concluindo já. Vocês tiveram talvez o início mais improvável possível, no meio de uma pandemia,
as pessoas se afastando, vocês acabaram se encontrando. Olha onde vocês estão agora. Diante de Deus, no altar, diante das pessoas que vocês amam, diante dos amigos, diante dos parentes, assumindo talvez o compromisso mais sagrado que exista entre nós humanos. Portanto, a base bíblica, Lucas e Larissa, é essa. Precisa existir entre vocês o princípio de se completar um ao outro. Precisa existir esse princípio entre vocês do compromisso que vocês já lá atrás assumiram. O que vocês estão fazendo agora é reafirmar um compromisso que vocês já assumiram. Precisa existir entre vocês o princípio da exclusividade. E precisa existir entre vocês o princípio da indissolubilidade. Uma coisa que eu sempre falo com alguns casais que às vezes aconselho. Se o divórcio não é algo aprovado por Deus, se ele não passa pela sua cabeça, que ele nunca seja algo falado dentro da casa de vocês. Que seja até que a morte os separe. Que seja esse princípio daquilo que é indissolúvel. E quando a casa, Lucas e Larissa, é edificada sobre essa base, não há tempestade que a derrube. Não há tempo que estrague. Não há lama que os prenda. A receita que Deus prepara não tem data de validade. O prato está pronto, o chefe assinou e a mesa está servida. Aproveitem a mesa que lhes é servida. Deus os abençoe em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos orar. Pai, obrigado por nesse momento, junto com o Lucas e a Larissa e diante de todos os convidados, reafirmar, Deus, aquilo que eles já fizeram com compromisso um com o outro. E a nossa oração, Pai, é que o Teu Santo Espírito os auxilie, os fortaleça, para que eles cumpram estes princípios no casamento, para que eles sejam felizes, para que eles auxiliem-se um ao outro, para que de fato faça sentido para eles aquilo que o Senhor criou lá atrás. Que o Lucas possa dizer, Pai, assim como Adão, agora sim achei alguém que me é à altura, osso dos meus ossos, carne da minha carne, é a minha varoa, porquanto do varão foi tomado. Auxilie-os, ó Deus, para cumprir com todos esses princípios. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora a entrada das alianças. Será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, Ele
Esse é o momento, Lucas e Larissa, em que diante de todos, vocês vão ter a oportunidade, o privilégio de reafirmar uma aliança que já fizeram um com o outro. O momento das alianças, para mim, é um momento muito importante. Apesar de ser um mero objeto, e que às vezes nós demoramos, inclusive, muito tempo para escolher entre eles, tem tantos modelos, mas ele nos lembra de uma coisa muito específica. Independente do modelo, independente se maior ou menor, o objetivo da aliança é fazê-los lembrar de uma aliança que já está presente no coração de vocês. Pode ser que um dia essas alianças sejam trocadas por outras. O poder não está aqui nas alianças. O poder não está nesses dois metais que têm a sua importância, mas o poder está na aliança que os dois fizeram e reafirmam diante de Deus. Então nós vamos nesse momento orar para que Deus os abençoe, para que Deus faça com que, ao olhar para essas alianças, vocês se lembrem o tempo todo dessa aliança presente no coração de vocês. Você pode estender as mãos, Larissa e Lucas? Dá sua mão, Lucas. Deus, a nossa oração nesse momento é que essas alianças, Deus, possam representar aquilo que está presente já no coração dos teus filhos. O compromisso já firmado entre eles diante do Senhor. Que essas alianças sejam o sinal, o símbolo, sejam para eles a memória desse compromisso presente no coração de cada um. Os abençoe e os capacite para que cumpram, ó Pai, com esse compromisso, com fidelidade diante um do outro e diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse é o dela. Como eu disse, irmãos, esse é um momento que nós vamos testemunhar aquilo que eles reafirmam diante de Deus e diante um do outro. Meu amor, eu soube que era você a pessoa com quem eu queria envelhecer, quando no meio de uma vida comum, você me mostrou o que é ser amada de verdade. Com você, eu descobri os melhores momentos, não são grandes acontecimentos, mas aqueles que estamos simplesmente juntos. Eu andando à toa em qualquer lugar e você ali, do meu lado, me acompanhando com toda a paciência e um sorriso no rosto. Você é um olhar que me faz sentir segura, o sorriso que ilumina os meus dias. Com você, aprendi que amar ao próximo começa em casa. E você é a primeira pessoa que eu quero amar todos os dias. Prometo ser a sua companheira, sua melhor amiga, uma boa mãe para os nossos filhos. Prometo compartilhar meus dias, meus sonhos e meu estrogonofe com você, desde que você divida o seu salpicão comigo. É com você que eu quero acordar todos os dias. É o seu rosto que eu quero ver todos os dias me esperando. E é contigo que eu quero construir tudo que vem pela frente. Com você eu descobri o que é o amor e não quero em nenhum outro lugar que não seja ao teu lado, seja onde for. Por fim, prometo te amar, te honrar, te respeitar e ser fiel em todos os momentos, saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. Te amo.
Pode colocar a aliança. Ela primeiro. Calma, você vai ler ainda, Lucas. Calma. Meu amor, nesse dia tão importante para nossas vidas, é difícil expressar a alegria que estou sentindo. Deus separou esse momento lindo para nós e eu não consigo acreditar que aquela menina, em 2020, é hoje a mulher que está ao meu lado, pronta para caminhar comigo para sempre. Eu sempre soube que você era especial. Desde aquele primeiro oi, eu senti que algo diferente estava acontecendo. Você que é tímida, mais divertida, amorosa, mais sábia, que ama animais e ajuda ao próximo sem esperar nada em troca. Que é organizada e exigente, focada e companheira. Você é tudo que eu não sabia que precisava. Prometo ser o Lucas mais calmo nos dias que você estiver mais bravo. Prometo fazer o melhor churrasco do mundo para você. Prometo nunca ficar à toa quando você precisar de mim. E prometo andar à toa com você por qualquer lugar do mundo, principalmente no shopping, que você chama de terapia. Você me ensinou que o amor é subir num murro de lama na chuva e ainda assim chegar sorrindo no destino. Com tudo isso, prometo defender nosso amor, prometo ser compassivo, tolerante e paciente. Prometo cuidar de cada uma das suas necessidades, não importam quais obstáculos enfrentaremos. Nosso amor é eterno e se eternizará na vida dos nossos descendentes. Por último, prometo te amar, te honrar, te respeitar e ser fiel em todos os momentos, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. Te amo. Eu queria agora convidar os pais da noiva, o noivo e os irmãos para que nós agora orássemos. A família sempre tem um papel importante nesse momento e dentro do casamento. É a família o primeiro lugar que nós recorremos, quando às vezes alguma coisa não vai bem. E que a família de vocês, Larissa e Lucas, seja esse apoio, seja esse esteio no momento de dificuldade, que eles estejam juntos em todo momento com vocês. Nós vamos orar mais uma vez agora com as alianças devidamente colocadas, nós vamos orar mais uma vez. E eu gostaria que vocês estendessem as mãos junto comigo, nós vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós colocamos a vida do Lucas e da Larissa diante do Senhor. Fizeram votos um ao outro, prometeram amar, prometeram respeitar, prometeram honrar, prometeram fidelidade. E nós sabemos, ó Pai, que às vezes no casamento existem algumas dificuldades. E que se porventura um dia eles vierem enfrentar essas dificuldades, que se faça valer aquilo que eles prometeram um ao outro, que eles honrem o compromisso que têm um com o outro, e que a família aqui agora presente, estendendo as mãos, seja também esse apoio que eles tanto precisam. Abençoe-os, ó Pai, através da tua ação, do teu Santo Espírito, dando sabedoria ao Lucas e à Larissa, para cumprir com aquilo que eles acabaram de prometer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pode sentar.
Esse casamento não é um casamento com efeito civil, né? O civil já aconteceu, mas nós vamos ter um momento das assinaturas, assinar a ata da igreja, que consta aí, então, o casamento do Lucas e da Larissa. How quickly you came into my life. I wasn't longing to you pass me by. I never wanna say goodnight. I hate that goodnight means goodbye. Someday we'll have all the time. 'Cause hours and hours just isn't enough. I prefer a man who pray for me, one who fear God, one who live. But still I never could have dreamed he loved me this good, he'd be so sweet, he'd have everything I could ever need and more. Shows me he loves me in the way he acts, reminds me who I am in God and not my past. Only God could have made this man. And every day I'm with you, I think I can never love you more. But every day I find that I love you more than the day before. And I know that tomorrow I love you more, so much more, so much more.
Que
Lucas e Larissa. Que o Senhor abençoe essa nova caminhada de vocês que hoje se inicia. Que Ele seja o fundamento do lar de vocês, da casa de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Pode beijar a noiva, Lucas.